Ela é uma das funções mais utilizadas do Excel por conta da sua praticidade e facilidade. E é muito provável que você já tenha ouvido falar dela. Então, nessa aula, a gente vai entender como ela funciona e aplicar ela em alguns exemplos, para que na próxima aula a gente consiga utilizar ela para realizar o cálculo na planilha de mão de obra dos serviços, nessa coluna de valor. Então, vamos começar. E um primeiro detalhe sobre essa função é que a PROC-V tem o mesmo objetivo de quando unirmos as funções índice e corresp, sendo que sua utilização é ainda mais fácil que as duas juntas. Então vamos entender mais sobre ela. Bom, nós vamos utilizar essa função sempre que precisarmos localizar itens em um intervalo ou tabela, como fizemos lá atrás quando estávamos juntando a função índice e corresp. Então agora a gente vai para a prática para a gente entender como ela vai funcionar, tá? E como é a nossa primeira vez utilizando essa função, a gente vai inserir ela com Shift F3. Vou colocar um exemplo aqui ao lado. Vamos pressionar a tecla Shift F3 e vamos procurar agora a função PROC-V. PROC-V. Pesquisar, encontramos. Vamos agora para a página de argumentos da função. E nessa página, vamos entender cada argumento detalhadamente. O primeiro é o valor procurado, ou seja, nesse caso, por exemplo, estamos procurando o valor da mão de obra do nosso profissional fulano. Então, nesse valor procurado, a gente vai passar uma informação que temos, que seria o nome de fulano. E nas outras colunas, vamos passar na matriz. Então, vamos, por exemplo, colocar aqui o valor procurado. Vai ser essa célula D5 ou fulano. Agora, vamos para o segundo argumento, que é a matriz de tabela. E aqui a gente tem um detalhe e uma restrição. Então, preste atenção, tá? Olha o que diz na descrição desse argumento. É uma tabela de texto, números ou valores lógicos cujos dados são recuperados. E olha o que diz na descrição. Ele procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor nessa mesma linha de uma outra coluna específica. Ou seja, o dado que estamos procurando precisa estar na primeira coluna da matriz. Então, a gente vai passar essa matriz se baseando na primeira coluna ser o nome do profissional, beleza? Então, vamos agora selecionar essa matriz. Vamos vir em mão de obra. E aqui é a nossa restrição. Obrigatoriamente, essa coluna de nome do profissional precisa estar na primeira coluna da nossa matriz. Então, selecionaremos e selecionaremos as outras. Como nós queremos o valor, vamos selecionar até o valor. Se você quisesse telefone, você poderia selecionar a outra coluna. Então, selecionaremos até o valor, pressionaremos Enter e pronto. Aqui nós já temos as três colunas. E o número índice da coluna é qual coluna você quer retornar. Por exemplo, se eu colocasse a coluna 2, eu ia retornar a cobrança do profissional. Por exemplo, dia, hora, semana, quinzena. E se eu colocar 3, eu retorno o valor. E é assim que funciona a nossa PROC-V. Resumindo, o que essa função faz é o seguinte. Nós passaremos para ela um dado e ela vai procurar esse dado que passamos na nossa primeira coluna da matriz. E quando ele encontrar, ele vai gravar aquela linha. Então, a gente vai selecionar a coluna que a gente quer daquela tabela e ele vai retornar naquela mesma linha que ele encontrou e salvou a coluna que você está pedindo. Ou seja, esse 900 que a gente está encontrando aqui é o 900 do nosso fulano. Agora vamos lá. Rafael, e se eu colocasse aqui, por exemplo, o teste? O que aconteceria? Vamos inserir novamente rapidinho a nossa função. E olha o que aconteceria. Agora, ao invés de ser 900, a gente vai ter o valor de 30, que é o de teste. Se colocarmos 2, ele está cobrando por hora. Entendido? Essa função é muito boa de utilizar, pois depois que você pega o jeito e os macetes que passarei aqui, é muito rápido e simples de manipular ela. Então, vamos continuar. Olha só, esse último argumento a gente não falou dele. Por quê? Porque os 3 primeiros é que são os obrigatórios. Ou seja, a gente já entendeu a base da função. Para te explicar esse último argumento de procurar intervalo, eu preciso que você lembre daquele último argumento da função corresp, que era para pegar o valor aproximado. Você lembra? Que de acordo com o valor que você passasse para esse argumento, ele retornava um valor exato ou aproximado. E esse procurar intervalo é exatamente da mesma forma. Olha o que ele diz na descrição. Ele diz que temos que passar para esse argumento um valor lógico, e para encontrar uma correspondência aproximada, nós mandaremos o resultado de verdadeiro ou 1. Caso queiramos uma correspondência falsa, colocaremos igual a falso ou 0. Então vamos entender agora na prática na nossa planilha. Vamos colocar, por exemplo, aqui 0, que eu quero exato, e vamos pressionar OK. Então, se eu quisesse, por exemplo, agora o valor, como eu sei que é só uma coluna para a direita, colocaria 3 e automaticamente já pegaremos o valor dessa nossa planilha, tá ok? O bom da PROC-V é que ela é muito simples de trabalhar. Basta mudarmos alguns argumentos da função, que mudamos também o nosso resultado facilmente. Vamos agora fazer outro exemplo.
Vamos supor que queremos adicionar aqui agora o nosso número de telefone. Queremos adicionar simplesmente essa coluna. E uma forma de fazer isso é simplesmente alterando esse outro argumento. Podíamos fazer selecionando novamente a tabela toda, mas nesse caso, para ficar mais simples, eu vou simplesmente alterar o limite da nossa tabela. Olha só, eu vou colocar aqui o nome de telefone. Você pode ver que o Excel próprio me ajuda, ou seja, isso que eu estou fazendo está correto. Então, para finalizar, eu pressionarei Tab, ele vai completar para mim, e eu vou colocar que agora ficou o mesmo valor, né? Você pode pensar, mas que estranho. E aqui é o ponto. Como eu já te falei, essa procura e essa função é baseada totalmente nessa matriz. Ou seja, quando eu coloco esse número de índice, eu estou me referenciando em relação à matriz. Ou seja, quando eu falar esse número de coluna, eu estou falando dessa matriz. E não de, por exemplo, toda a tabela de mão de obra. Ou, por exemplo, toda a planilha de mão de obra. Preste atenção nesse detalhe do número de coluna, pois isso vai facilitar muito a tua vida. Por exemplo, se eu quisesse o número de telefone, como eu coloquei ele na minha matriz, basta colocar agora, por exemplo, o tamanho, o número da coluna ser o 4. Então, pressionaremos Enter, e aqui seria o número de telefone. Vou voltar agora para o dinheiro, o valor. Mas agora que a gente fez essa função de forma bem simples e alterou também de forma bem simples, você pode ter ficado com dúvida. Rafael, essa função não é mais fácil que a junção de índice e corresp, não? Olha só, eu concordo completamente contigo. Mas aqui vai o motivo de eu te ensinar índice e corresp também. A vantagem da função PROC-V é a facilidade do seu uso. Mas vai existir algumas restrições e a principal de todas é que o dado procurado deve estar obrigatoriamente na primeira coluna esquerda. Por exemplo, vamos lá em mão de obra. E se eu quisesse agora, considerando esse mesmo nome de profissional, buscar a profissão dele, eu não conseguiria com PROC-V. Por quê? Porque a restrição da função é eu procurar o dado, que é o nome do profissional, na primeira coluna da tabela. E caso eu queira a profissão, essa profissão obrigatoriamente teria que ser a minha primeira coluna. Logo, não seria possível com o nome do profissional encontrar a profissão com a PROC-V. Nesse caso, a índice corresp faria tranquilamente. Então, o que eu achei mais interessante foi te ensinar as duas formas de fazer e você vai avaliar, dependendo das circunstâncias, quais funções você vai utilizar. E além disso, também existirão situações que a corresp e índice vão funcionar separados. E um exemplo disso eu vou te mostrar na nossa próxima aula, quando a gente estiver calculando essa coluna de valor. Na próxima aula, vamos aplicar a corresp separada da índice. Então, agora que você já aprendeu como funciona a PROC-V, faz o seguinte, aplique essa função em outros campos. Por exemplo, agora você vai querer encontrar o tamanho desse serviço. Você vai pegar esse serviço, colocar aqui, e você vai querer um tamanho dele, que retorne o tamanho dele, indo lá em serviço. Você vai ter que retornar isso. Pronto. Fica brincando com essa função, fica testando essa função, para você entender completamente ela, e você testar o limite dessa função de acordo com essa aula.